Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para quem ainda não me conhece, tá chegando somente agora, eu me chamo Nath Allen e aqui no meu canal a gente fala sobre ufologia, mistério, tudo que envolve o oculto. Então, se você gosta desse tipo de assunto, inscreva-se e fique por dentro, ok? Porque o canal é sobre isso. E hoje vamos estar falando de um caso bem legal que ocorreu em solo brasileiro no dia 6 de março de 1982. Então esse caso tá fazendo esse ano 40 anos e ele é bem legal. O que era para ser apenas um típico jogo de futebol acabou virando um tremendo caso ufológico que é debatido e pesquisado até hoje. Vamos para o vídeo de hoje? No dia 6 de março de 1982, no estádio Morenão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, milhares de torcedores assistiam a uma partida de futebol, quando presenciaram algo que jamais sairia da mente daqueles que observaram. Na ocasião, o Operário Mato Grosso do Sul jogava contra o Vasco da Gama. A gente estava aqui, eu mesmo aqui, do jeitinho que eu estou, apareceu lá por cima da cobertura um fenômeno, parecia uma tocha de fogo, assim. Quando começou a aparecer, nós pensamos, deve ser avião, né? Mas não pode, o avião não ia estar com uma luz daquele tamanho. Cilíndrico, meio prata, com várias cores. A maioria das pessoas que estavam aqui percebeu, ele na verdade estava estacionado, né? Numa amplitude ali da arquibancada descoberta. Ele chegou a parar. E parado. O jogo era importante, mas o que ficou registrado na memória dos torcedores foi a visão de um estranho objeto cilíndrico escuro que cruzou os céus do estádio Morenão, exalando luzes, mas, contudo, sem nenhuma emissão de ruídos. Ao avistarem o objeto, os torcedores ficaram assustados, mas não fugiram. Gerou-se um pequeno tumulto com o mistério do objeto brilhante no céu. No entanto, isso tudo durou pouquíssimo tempo. Após alguns instantes, o UFO voltou aparecendo em cima das arquibancadas e depois disparou rapidamente, deixando todos perplexos com a situação. Um dos torcedores que estava na arquibancada do Morenão, no dia 6 de março, o professor Escânio Bottini, ele deu a dimensão daquele episódio ocorrido entre Operário e Vasco da Gama. Ele declarou: "Não dava para identificar. Era como se fossem 4 cilindros com 4 luzes muito fortes nas duas extremidades, 2 em cima e 2 mais abaixo. A gente imagina que algo ligasse aqueles 2 cilindros, mas não dava para ver. Também não dava para ver a altura, mas eram visíveis as luzes muito fortes paradas. Durante alguns segundos, aquele objeto ficou ali e, de repente, numa velocidade, os cilindros subiram e desapareceram sem nenhum ruído. Só se ouvia o rumor da torcida depois da estranha aparição", finalizou ele. E pessoal, de acordo com a revista UFO, estima-se que cerca de 24 mil pessoas conseguiram presenciar esse avistamento, tanto dentro do estádio de futebol quanto ao redor. Então esse é um daqueles casos que a gente vê que realmente muita gente presenciou praticamente a mesma coisa. É aquele chamado avistamento em massa, semelhante ao que ocorreu em Phoenix, em 1997, no Arizona. O árbitro da partida, José de Assis Aragão, não esconde como foi desafiador lidar com aquela situação que veio dos ares no primeiro tempo do jogo. Ele declarou o seguinte: "Coincidiu de ser um momento de paralisação de partida, sabe? Assim, iam cobrar uma falta. Alguém olhou para cima e depois todos que estavam perto começaram a ver também. Aí a gente nota aquela luz enorme lá em cima." E ele ainda acrescentou: "O clarão estava no meio do campo, pendendo um pouco para a esquerda. Todo mundo ficou apreensivo na hora. Depois se dissipou. A gente deu continuidade à partida", finalizou ele. Como estamos falando do início dos anos 80, não era muito comum que as pessoas tivessem uma máquina fotográfica, pois era muito cara na época. E a aparição do objeto foi super rápida. Quem viu, viu. Não deu tempo das máquinas que filmavam o jogo apontar para o céu, pois, segundo eles, eram pesadas demais para virar com muita facilidade e a tempo de ver o objeto. Por coincidência ou não, o local tornou-se palco de um alto número de tentativas de suicídio, o que obrigou a administração da UFMS a instalar câmeras de vigilância,
Alguns ufólogos diriam que poderia ter sido devido a um campo de energia negativo irradiado do OVNI quando sobrevoou o estádio naquela época. O bancário Francisco Serafim de Barros contou que, na época, o objeto passou sobre sua casa e, como consequência, as folhas das árvores murcharam. Mas OVNIs e estádio de futebol não para por aí. Em 1967, um jogo entre os times do Grêmio e do Santos, no qual Pelé inclusive atuava, teve que ser interrompido por cerca de 4 minutos porque os torcedores, em vez de estarem olhando o jogo, estavam admirando OVNIs com suas luzes brilhantes que iluminavam o estádio de futebol inteiro. Eu fiz uma prévia desse caso aqui na comunidade do YouTube e muita gente pediu ele um pouquinho mais completo. Então eu trouxe, e realmente é um caso bastante legal e bastante convincente. E quando eu descobri que ele estava fazendo 40 anos esse ano, então vale a pena trazer um pouquinho mais sobre ele. E o caso do estádio do Morenão, ele é complexo, pois muita gente avistou, inclusive quem estava dentro do estádio e fora, assim como aquele senhor que relatou que as plantas do local murcharam. Isso é bem comum em casos de OVNIs. Então o OVNI, ele foi visto por muitas pessoas, inclusive ele também deixou provas no solo, então não tem como falar que nada aconteceu naquela época. E a única coisa ruim desse caso é que realmente não temos uma foto que dê como prova do que realmente pairou ali por cima. E pela falta dessa foto, muita gente tem convicção de que isso não aconteceu, mas a gente tem que levar também para o outro lado, que nos anos 80 as pessoas sempre contam que saíam para realmente aproveitar e não olhar a vida através de uma tela de celular ou uma tela de câmera fotográfica. Então era comum que as pessoas saíssem sem câmeras e tudo mais, até porque era muito caro na época. Eu ali em 2008, 2009, se visse um OVNI, não teria como fotografar porque eu não tinha celular, entendeu? Agora imagina nos anos 80 que não era comum. Então, realmente são épocas diferentes, a gente tem que ver que não era comum ter câmeras fotográficas. Mas, se você gostou do vídeo de hoje, deixa aquele joinha, estamos chegando em 5.000 inscritos, eu quero fazer uma live, muito excelente, respondendo todos vocês e comemorando também esse número que é uma meta incrível e uma marca incrível também, na qual eu pensei que nunca chegaria. Conto com vocês, até o próximo vídeo, tchau gente!